Olá, muito boa noite, gente. Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aí à nossa playlist O Evangelho no Lar. Quem vos fala é só o que sobrou do dia de hoje. Um dia de trabalho pesado, cansativo, muitas distâncias percorridas, mas estamos aqui, né? Como eu digo, sempre quando tá chegando o momento da prece, parece que vem uma energia não sei de onde para eu. É lógico que nem sempre a gente, né, trespassa esse cansaço, enfim, né? É óbvio que vocês percebem que eu tô com aspecto de cansado, mas é engraçado que parece que quando não tem mais energia, de onde sair energia, vem um gás, assim, um furor, uma energia legal, e aí dá vontade de gravar e ir embora, né? E eu gosto também dessa coisa do compromisso de gravar todos os dias, acho legal isso, né? Enfim, tá certo? Como vocês sabem, isso aqui é um evangelho, uma playlist chamada Evangelho no Lar, onde a gente faz preces regularmente, né? Dia sim, dia não, eu tô gravando. E onde a gente procura fazer uma vibração positiva por outras pessoas, por outros seres, outras consciências, enfim. E por nós mesmos também, principalmente, tá? Como vocês sabem, a gente sempre usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo como um dos livros base. A gente usa também, tem lido e vai terminar em breve, muito em breve a gente termina de ler esse livro aqui, Cirurgia Moral, do João Nunes Maia, pelo Espírito do Lancelin. E a gente também usa esse outro livro aqui do Ciprembaba, que é Flor do Dia, né? E como subtítulo diz, Mensagens de Amor e Autoconhecimento. Então a gente faz um arrazoado das leituras que a gente coleta desses 3 livros, né? Sorteando 2 deles e a gente reflete sobre o que a gente leu, o que a gente acha, o que a gente não acha. E logo em seguida a gente faz então uma vibração, né? Um pensamento, enfim. Acabou de chegar o gato que está visitando a minha casa para comer. Ele só vem para comer. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, a gente sempre faz 8 minutos de respiração. Eu faço antes, pelo menos 8 minutos de respiração antes de começar a evocação dos bons espíritos. Só então eu começo a gravar. E aí, obviamente, já comecei a gravar. Então eu já fiz a minha meditação, é isso que eu quero dizer. Ao fundo a gente ouve a música Aurora, do Johnny Easton, pelo site Upbeat, tá? Enfim, vamos lá? Vamos começar então, né? A gente pode espalmar nossas mãos para ativar os chakras das mãos, né? E aí a gente evoca então os nossos bons amigos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui, dispostos e prontos para oferecer algo de nosso a todos os nossos irmãos e todas as consciências que necessitam. Permite-nos, bons espíritos, que nós possamos fazer um bom trabalho hoje, tirando desses livros o melhor que for possível, segundo a nossa evolução espiritual. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
abrir aqui no meio de uma explicação da lei do amor, tá? Então vamos ler um trecho aqui e a gente continua. Deixa eu só baixar um pouquinho a música. A página é 130, né? E está falando sobre a lei do amor. Para praticar a lei de amor, tal e qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Por aí vai, né? Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Pergunta-se: qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. É o vosso planeta destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social. Verá que essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos da lei do amor são aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façai aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem, mas sim fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse uma irmã da qual não se pode, um imã da qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germens dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem nela praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas, filhos do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticar essas lições, sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verei a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Estava me ocorrendo uma coisa aqui que justamente, né, eu tenho cá comigo, de certa maneira, que muitos, mas muitos, uma grande quantidade, mas muito grande mesmo, de espíritos que vêm para a Terra, eles vêm para evoluir simplesmente a insegurança. Qualquer que seja o lugar de onde a gente vem, eu acho que muitos de nós vimos para cá com o intuito, obviamente, de se libertar do medo. O egoísmo, de certa maneira, é um reflexo do medo, é um reflexo da insegurança. Quando a gente, vou dar um exemplo bem chulo, né, que está diretamente relacionado a instinto. Quando, por exemplo, você fica muito tempo sem comer, né, e aí você está desesperadamente faminto, a tendência que a gente tem é que quando você avista comida, você enfia tudo na boca e joga para dentro e pega o máximo que consegue para tentar engolir o mais rápido possível. Entende? Isso é o que? É um desespero, é um instinto funcionando no seu mais alto grau, quer dizer, instinto de sobrevivência. E isso, de certa maneira, vamos dizer assim, seria o extremo, né,
dessa necessidade do egoísmo, né? Quando a gente pensa na gente, na verdade, é porque a gente está com medo de perder aquilo, de não ter, de vir a faltar, medo de sofrer, medo de encarar, enfim. Quando a gente está inseguro a respeito de uma coisa, a gente obviamente começa a querer separar, a nossa parte, reservar para não faltar, para não perder, né? Esse tipo de coisa. E se a gente for pensar, diferente do que muitos credos dizem, para Deus ele já nos abençoou a partir do momento da nossa criação. Então a gente simplesmente, nós somos reflexos de Deus, nós somos de certa maneira deuses, guardadas as devidas proporções. Então assim, Deus não quer perseguir ninguém, Deus não é tirano como a Bíblia muitas vezes coloca. Deus simplesmente permite que a gente viva essa experiência de passar pela Terra. E óbvio que isso é a coisa mais sublime que existe. Tudo que passa disso é cultura, é aculturação, é doutrina, é credo, é esse tipo de coisa, entende? Então o homem, que de certa maneira vai criando esses vínculos, essas coisas que vai de certa maneira delimitando a sociedade, entende? Então aí você vai ver que por esse ou por aquele motivo tal coisa ou determinada coisa foi escrito num evangelho ou numa doutrina ou sei lá, nos códices ou nos códigos de alguma seita, de alguma coisa, ou a própria tradição oral passou de um para outro, ou seja, tudo para manter de certa maneira a sociedade funcionando. É óbvio que muitas dessas regras foram criadas justamente para que a sociedade continuasse funcionando, mas obviamente em alguns momentos uns ou outros pseudo-inteligentes, mais espertos, né, começaram a querer se adonar, começaram a querer ter uma vantagem em cima dos outros, e aí criaram novas e outras formas. Então a sociedade vai se moldando por alguns fatores, mas de um modo geral é o homem que define o que é que ele acredita como verdade. Se a gente for pensar, a gente às vezes não quer saber da verdade. A gente quer saber da nossa verdade, daquilo que faz sentido e reafirma aquilo que a gente já acredita, né? Então é por isso, por exemplo, vou dar um outro exemplo, é por isso que às vezes a gente fica muito chocado, por exemplo, quando, sei lá, um ente querido morre, por exemplo. Porque isso é um fato, a pessoa morreu. Mas esse fato, obviamente, ele não está de acordo com aquela verdade que eu esperava. Ela é simplesmente a verdade, ela é um fato, ela aconteceu, ela não está nem aí para o que eu vou achar, porque eu vou pensar, né? Por exemplo, a morte de um ente querido, ela acontece, um acidente acontece, entende? Por exemplo, é lógico que a gente também precisa guardar as proporções, mas às vezes uma multa de trânsito, às vezes você cometeu a infração, você recebe a multa e acabou, você não tem que ficar nervoso. Quer dizer, isso é o fato. Aí agora quando você às vezes fica querendo se justificar, né? Ah, mas teve aquilo lá, por isso que não sei o que, que aí ele me multou, porque o cara é safado, porque não sei o que, porque não sei o que. E aí você acaba tentando puxar a sardinha para tentar justificar a tua falta, né? Ou seja, a gente tem uma tendência muito grande de, vamos dizer assim, passar um pano, né? Vamos usar essa gíria, passar um pano quando se refere a nós, né? Quando se refere à nossa situação, nós sermos os protagonistas das coisas, a gente naturalmente quer passar um pano para nós mesmos, né? No sentido de se preservar e tal. Então, a gente obviamente não quer a verdade, a gente não quer a verdade como ela é, a gente quer a verdade que reafirma aquilo que a gente acredita, né?
E aí, se a gente vai estabelecer um comparativo dessas coisas que eu estou falando, né, que tem a ver com essa coisa do egoísmo, a gente não confia no fato de, assim, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente não confia no fato de que Deus é abundância, Deus é prosperidade. A nossa vida, apesar de extremamente efêmera, a gente não sabe se vai estar vivo no próximo minuto, né? Ele é um ato de bondade sem precedente, porque enquanto você está vivo, você pode o que você quiser. Veja, eu disse, você pode o que você quiser. Eu não disse você faz o que você quiser. Eu disse, você pode o que você quiser. Talvez você não deva fazer isso ou aquilo, mas você pode. Poder você pode. Então, assim, isso é a celebração da vida, né? Desde que você esteja vivo, você pode fazer o que você quiser, né? Talvez, né? Então, e aí que eu acho que é o grande lance. Imagine, por exemplo, se você fosse um espírito, uma consciência que tivesse a possibilidade de viajar aos mundos. E veja, uma coisa interessante. Vamos supor que seu corpo seja energia, porque você não tem o corpo denso, né, como nós. Vamos supor, se seja uma consciência, um espírito. Aí você tem uma quantidade de energia que é o seu soma, né, vamos dizer assim. Aquela quantidade de energia X é o que compõe a sua consciência, vamos chamar assim, se a gente pudesse, né, raciocinar desse jeito. E em cada coisa que você vai fazer, você precisa colocar energia para que você possa realizar alguma coisa, entendeu? Porque você não tem mão física, você tem que colocar energia, né? E aí cada vez que você coloca energia, você fica mais fraco. E aí o que acontece? Se não houver uma reposição dessa energia, você entra em entropia. Você vai desaparecer, porque você vai fazer um negócio, você bota energia, vai fazer outro, bota energia, vai fazer outro, bota energia. Se não houver uma reiteração dessa energia, obviamente você vai desaparecer, você vai deixar de existir, você vai entrar num estado entrópico, como eu já disse. Para nós, como nós somos muito densos, por exemplo, que nem hoje. Hoje eu trabalhei pra caramba, trabalhei pesadamente o dia inteiro. Então assim, eu tô com aspecto de cansado, né? Eu perdi muita energia, né? Vários tipos de energia diferentes, mas eu perdi energia. E aí, tendo perdido bastante energia, isso não tirou pedaço de mim. Eu tô, obviamente, com cara de cansado, tô com o olho fundo, tô, né, com olheira, tô com isso aí, tô acabado, mas isso não me tirou pedaço, né? Tirou apenas energia. Agora, quando você é uma consciência liberta, que você é um somatório apenas de energia, se você doa essa energia, naturalmente você está atentando contra a sua própria existência. Só que o grande lance é que talvez lá no mundo espiritual, essa recompensa, essa recolocação de energia seja uma coisa extremamente comum e corriqueira. Entende? Então existe uma troca. E na natureza, eu acho que é isso, né? A troca de energia que é o grande lance. Deus é isso, é uma troca de energia, é um intercambiamento ou intercambiação, não sei se está certo esse termo, mas de energia o tempo inteiro, sabe? Aquela história do yin e yang lá, sabe? É a energia criando círculos, não vou dizer concêntricos, mas, né? Mas essa reiteração é que faz a vida, né? Por exemplo, se a gente for fazer um outro exemplo estúpido, né, bem denso, por exemplo, a mistura de duas células humanas, vamos dizer assim, é que permite a criação da vida. Então, assim, essa interação de energia, essa correlação entre as coisas é que faz a vida proliferar e a vida ser abundante, a vida. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a aprender. Quanto mais a gente é atrasado mais mesquinho a gente é, mais egoísta a gente é, mais a gente tem medo de perder. Só que eu acho que o grande lance da vida, na verdade, é a grande doação. E aí talvez seja por isso, né, que essa é uma lei do universo, a gente só precisa começar a praticar e aprender essa lei do universo,
E acho que é por isso que Jesus talvez tenha dito: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente faça essa movimentação energética mais continuamente. Quando a gente faz essa movimentação energética, naturalmente tudo se expande. Entende? Mas a gente está cada vez, né, reflexo desse nosso egoísmo. A gente se tranca, a gente bota a câmera, a gente não divide, a gente aplica, né? A gente, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem coragem suficiente ou não tem fé suficiente, né, de botar as cartas na mesa e falar: beleza, vamos dividir, vamos distribuir, né? E aí o que acontece? A gente não faz isso. Pelo contrário, a gente só quer acumular, né? Acumular e acumular para os nossos entes queridos, né? Para guardar para sei lá, um dia, né? Com a expectativa de um dia teu filho, teu neto, teu bisneto, ou bisneta, neta, bisneto, enfim, poder se aproveitar disso, né? E aí, obviamente, os processos emocionais e da vida, né, vão, de certa maneira, compensar essas energias de algum jeito, né, em função da consciência que ocupa aquela situação, né? Mas, enfim, sem querer criticar nada, eu acho que é o momento que a gente está vivendo, é esse, e a gente está passando por esse processo de aprendizado, né? Que é, poxa vida. Mas eu acho que o grande lance é justamente esse, é aprender a soltar, né? Quanto mais atrasado a gente é, mais a gente prende, mais mesquinho a gente é. Eu acho que o grande lance é aprender o contrário, aprender a soltar. Por quê? Porque se a gente não solta, a energia não flui através de nós, né? Então é importante que a gente aprenda como que o universo funciona, né? Eu acho que esse que é o grande lance. Tá certo? Hoje eu gostaria de fazer uma prece por todos os trabalhadores, tá? E eu gostaria de fazer essa prece pelos trabalhadores, por aquelas pessoas que trabalham duro, que trabalham pesado, que e eu tô falando isso porque hoje eu vi pessoas trabalhando pesadamente também, assim, eu não tô falando de mim especificamente, mas eu vi pessoas que trabalharam muito duro hoje, muito pesado, e assim, me ocorreu essa oportunidade, essa ideia de fazer uma prece por essas pessoas, e obviamente você vai pensar nas pessoas que você acredita que são pessoas dedicadas, trabalhadoras, e obviamente não precisa pedir para você, né? Porque alguém vai estar pedindo para você em algum lugar, tá certo? Senão não faria sentido o que nós acabamos de ler, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, tá certo? Então vamos fazer uma prece pelos trabalhadores, vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, nos abençoem, nos fortaleçam, mas principalmente fortaleçam e inspirem nossos colegas de trabalho, pessoas que às vezes nem conhecemos adequadamente e geralmente nem, em alguns casos, somos capazes de estabelecer vínculos de amizade, mas que nós sabemos que são pessoas dedicadas e trabalhadoras. Sendo assim, pedimos a vós, os bons espíritos, que iluminem o caminho dessas pessoas, inspire e as fortaleça, e que Jesus, em sua infinita bondade, também possa fortalecer os caminhos dessas pessoas. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Tá rolando uma fumaça aqui que é um incenso de sândalo, muito gostoso. Vamos lá então. A leitura de hoje é a página 143. Não, peraí. Tá, não tá certo. Tá certo. Capítulo 43, página 142. Vamos lá. Contaminação. Somos contagiados constantemente por maus pensamentos e ideias inferiores. Uns nascem do sistema pensante da nossa própria indústria mental. Outras são lixos vibratórios que intercruzam os espaços e afetam as faixas que correspondem à sua identificação moral. A nossa proteção já nos foi entregue, e é a evolução do instinto que se transmutou em razão. Ela é capaz de selecionar o alimento espiritual de que carecemos. A própria terra em que estamos trabalhando é, por misericórdia de Deus, um mundo de provações. O que pesa mais no seu campo gravitacional e espiritual são as ideias inferiores, nascidas das mentes dos encarnados e desencarnados. Fazemos mais mal do que o próprio bem que desejamos fazer. Isso pelo ambiente criado por nós mesmos há milênios e enraizados em todas as atividades. A viciação dos valores está por toda parte onde haja civilização. O homem até hoje esqueceu-se da sublimidade do espírito, dos celeiros espirituais que existem dentro de cada criatura, e procura por um sistema que inventou e no qual colocou o nome de arte, ciência e similares. Buscar o conforto e por vezes a felicidade fora do seu mundo íntimo, isso pode e deve ter algum valor. No entanto, é uma simulação dos verdadeiros ideais da alma. Toda busca externa é teoria, é ilusão, que pode estar a caminho da verdade. Entretanto, para quem já despertou para o espírito, quem já começou a viver em espírito e em verdade, há outros caminhos mais nobres, que são os da senda interna e as do céu de cada um, que estão próximos mais do coração. É muito justo que o companheiro terreno vestido de carne procure os melhores alimentos para sua nutrição física. Entre mentes, é de maior valor que tal companheiro não se esqueça da alimentação espiritual, selecionando pensamentos e endireitando ideias, falando com nobreza e exemplificando o amor em todos os passos. Porque o físico passa, mas o espiritual permanece eternamente. O que fica na terra são as coisas da terra. Os valores do espírito o acompanham onde quer que ele seja. Não nos deixemos corromper no meio da corrupção. Conhecemos as nossas ideias e sabemos das nossas forças. Quem deixa os inimigos invadir a área da sua responsabilidade responderá pela invigilância. Todos compreendem como lutar e reconhecem os meios de se defenderem dos males que possam lhe causar perturbações nos próprios caminhos. A perversão anula o segmento da harmonia. O estudante incauto padece nos roteiros delineados pelo destino, até que aprenda a cuidar de si próprio. Deus criou leis, sem elas estaríamos muito piores, pois elas nos garantem a plena justiça e nos computam lições de amor. Tudo que precisamos para viver na terra, ela nos dá em abundância.
Falta é quem busque nos celeiros exuberantes da natureza o que julgamos necessário. A poluição do álcool e do fumo mata mais do que uma guerra. E a viciação mental das coisas inferiores mata mais do que o fumo e o álcool. Precisamos de uma permanente cirurgia moral para que o equilíbrio nos conforte e o amor nos livre de todos os males. E é bem isso, né? Porque tem essa coisa, né? Lembra que eu estava falando da verdade que nos agrada? É isso, né? Tipo assim, vamos usar o exemplo aqui, coitadinho dos que fumam, né? Mas é um exemplo bom porque a gente já normalizou que fumar é uma coisa legal pra caramba, né? Apesar de a gente estar atentando contra a nossa saúde, né? A gente tenta justificar, é porque eu sou nervoso, é porque eu não consigo, é porque isso, é porque aquilo. E aí assim, o fato é, eu continuo fumando. E o fato é, isso faz mal. E aí, a gente sempre, não, mas eu conheço fulano de tal que fumou até os 400 anos e tá lá com a saúde, que é uma beleza. Mas o cigarro, beleza, ele me acalma, então é melhor eu morrer calma do que morrer nervosa, né, ou nervoso, porque se eu não fumar eu vou morrer do coração. Enfim, a gente fica arrumando justificativas para continuar fazendo uma coisa que a gente sempre fez e que obviamente não dá para entrar numas, às vezes está vinculado a coisas de infância, traumas, uma série de coisas, não vou entrar aqui no mérito. O fato é, a gente não quer mudar na maioria das vezes, e é muito comum também, às vezes, quando a gente vê alguma coisa nova, importante, por exemplo, a gente se negar a aceitar aquela novidade, porque se a gente aceitar, a gente vai ter que mudar de atitude. E a gente não quer mudar de atitude, né? Então é por isso que a coisa tá do jeito que tá, né? É por isso que a gente evolui muito lentamente, vamos dizer assim. Porque nesse universo de pessoas que se justificam o tempo inteiro porque fazem isso ou se comportam desse ou daquele jeito, existem ainda nesse conjunto, vamos dizer assim, uma normalização de que a vida é assim, né? Tipo assim, é assim que é, e assim que vai ser, assim que vai continuar sendo. E nesse universo também tem uma outra pessoa que pela dor acaba despertando, né? Fala assim, puxa vida, sei lá, fumo aí um dia eu infarto, que é normal, né? Porque se você tá fumando, você tá procurando infartar. Isso já é assim, cientificamente comprovado. Aí você infarta, aí de repente cai uma ficha, você fala, poxa, realmente faz mal, nossa, me estraguei, que merda fiz, enfim. E aí a partir disso você começa a pensar e repensar suas atitudes, e aí aquilo acaba te deixando uma lição, né? E aí isso não tem a ver com perseguição de Deus, não tem a ver com nada, é simplesmente uma lei da natureza. Nosso corpo não foi preparado para esse tipo de coisa e a gente insiste em fazer. É como eu pegar um carro e dar 150 por hora numa estrada cheia de curva e tal e não querer capotar, né? Você assume o risco, tá tudo certo, né? Não tô aqui querendo, sabe, ficar pegando no pé de ninguém, mas a gente sabe, no fundo a gente sabe, né? O que é legal, o que não é, mas a gente, aquela história, mudar um hábito não é fácil. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, no condicionamento social, a gente já normalizou também um monte de coisa que a gente não quer mudar, a gente acha que é legal. Por exemplo, a gente, sei lá, né, sei lá, a gente consome violência demais. Por exemplo, os filmes são de violência, os programas são de violência, né? Seja violência contra a mulher, violência contra a criança, contra animais. O tempo inteiro tem alguém, né? Por exemplo, a internet aí, agora essa semana estava falando muito de um rapaz que teria
causado mal a um cavalo aí e tal, não sei o que. E é isso, é o tempo inteiro isso, e a gente gosta de ver, parece que gosta, né? A gente fica meio que impressionado. Puxa vida, como tem gente que faz isso, né? Por exemplo, eu gosto de ver, mas assim, eu gosto de ver não se, né? Porque eu não sou hipócrita, não. Às vezes eu fico vendo essas no TikTok, né? Essas lutas de MMA. E outro dia eu tava refletindo por que eu fico vendo isso, né? E eu assim, eu acho que eu fico tentando entender os movimentos. Porque quando começa com muita pancadaria assim, eu passo a luta. Eu acho que é por isso, mas pode ser também porque, enfim, é uma coisa que eu preciso resolver dentro de mim, entendeu? Porque isso, de fato, não sei o que me traz de bom. Assistir um programa de violência, onde fica falando de assassinato de pessoas, de crianças, de violência de todo tipo, de injustiça, de política suja, desse tipo de coisa, isso não agrega nada na nossa vida, não agrega. Entende? Mas a gente parece que magneticamente fica atraído por esse tipo de coisa e se vibrando nessa faixa. Isso não é legal, mas tudo bem. Uma hora isso vai ter que passar, né? Uma hora a gente vai ter que aprender de algum jeito a se blindar disso, né? Enfim, eu tô comentando essas coisas porque isso tem a ver com o que é verdade e o que uma verdade verdadeira, vamos dizer assim, e a verdade que é aquela que a gente quer que justifique as nossas atitudes. Tá certo? Vamos fazer uma prece por nós, pedindo para que os bons espíritos ajudem a gente a nos melhorarmos, a podar algumas arestas que a gente traz e ter condições de desenvolver uma compreensão mais profunda sobre certos aspectos, comportamentos, atitudes. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui pedindo humildemente que vós, os bons espíritos, possam orientar os nossos pensamentos, aclarando nossas intuições e as nossas percepções para as coisas que realmente são importantes dentro da vida de encarnados que nós levamos. Pedimos humildemente a vossa presença e que vós, os bons espíritos, possam continuar insuflando em nós bons pensamentos, boas atitudes e, principalmente, que nos tragam proteção. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Tempo de colher. Página 43. É importante lembrar que só colhemos o que plantamos. Essa é uma lei básica da natureza. Por exemplo, se você planta couve, você colhe couve e não outra coisa. Mas muitas vezes você questiona o que acontece na vida dizendo: eu estou colhendo couves, mas nunca plantei couves. Isso não pode ser verdade. O karma nunca erra o endereço. Os espíritos estão aqui presentes, porque olha só que pancada, né? Foi exatamente em cima do que a gente está lendo. Eu sorteei uma leitura e saiu isso daí, né? Então assim, a gente está simplesmente vibrando e colhendo aquilo que a gente planta, né?
Quando a gente começar a plantar outras coisas, plantar abundância, prosperidade, amor ao próximo, a gente também vai colher. Tá certo? Bom, gente, agradeço demais a presença de vocês aqui. Eu tava ali olhando agora a minha gatinha lá atrás, ó, a Mima. Na maior paz do mundo, tirando o soninho dela na poltrona dela. E gostaria de desejar para vocês um ótimo finzinho de semana de trabalho, né? E que a gente possa se ver em breve, né? Em mais um episódio do Evangelho no Lar. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até lá. Aqui, tá.